paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é a irmã Margarida. Eu gostaria de estar aqui contando, relatando aos irmãos uma visão que eu tive. Eu anotei essa visão para não esquecer, meus irmãos. Mas é porque eu tive essa visão há muito tempo atrás, assim que eu me converti. Só que eu não falei, não relatei em público, não escrevi naquela época. Mas eu escrevi esse tempo agora e pedi Deus, só que se fosse do Senhor eu estar relatando, que eu lembrasse as revelações que eu tive quando eu me converti. Então eu resolvi colocar tudo no livro, num caderno, todas as revelações que o Senhor me deu, todas as experiências até hoje. Então eu vou estar lendo aqui, meus irmãos, a primeira, meus irmãos. Quase meia-noite, vi uma visão de um relógio no céu, estilo digital. O relógio marcava 23h59. E o 59 pulsava, simbolizando que ia pular para 00, meia-noite. Ao lado havia um enorme robô que me olhava com grande fúria. Esse robô estava encarregado de distrair os moradores da Terra. Neste momento, olhei e vi que estava com a roupa imprópria, com uma roupa curta, um vestido curto e sem manga. E fiquei desesperada, porque sabia que aquele relógio significava que Jesus está voltando. E não daria tempo para me trocar de roupa. Então, meus irmãos, quando eu vi essa revelação, essa visão, eu me senti envergonhada diante de só de pensar que eu estaria diante do Senhor com aquela roupa. Você entende a gravidade da situação, meus irmãos? Porque muitas vezes as pessoas falam, a roupa não tem nada a ver. Mas imagina, meus irmãos, você chegar perto do Senhor Jesus com um vestidinho curto, com a roupa colada, meus irmãos, com lascívia, com batom, com maquiagem, com coisas como se fosse, meus irmãos, exagerado, como se fosse as... Não vou falar aqui o nome, né, meus irmãos, para não escandalizar, né, meus irmãos, mas a gente que é cristão, a gente que é mulher cristã, tem que ser diferente, tem que dar testemunho, porque a palavra do Senhor diz... meus irmãos, tem muita gente que fala assim, mas não está escrito na Bíblia sobre roupa, sobre pinturas. Tá assim, meus irmãos. Tá assim, é só você pesquisar, é só você estudar a palavra. Isso é falta de discernimento da palavra, porque a palavra do Senhor diz que o meu povo perece por falta de que, meus irmãos? Por falta de ler as escrituras, né, meus irmãos? Por falta disso aqui, ó, palavra de Deus, meus irmãos. Porque a palavra de Deus diz que a mulher não use, né, meus irmãos, enfeite nem joias, né, meus irmãos. Que o vestimento dela seja de compostura, que a vestimenta seja com compostura, né, meus irmãos. Então tá falando, meus irmãos. Quem não quer, quem tá falando que não tá escrito é porque não quer obedecer a palavra de Deus, né, meus irmãos. Imagina, meus irmãos, isso não acontece se não acontece nada com você agora, que você usa esse tipo de roupa, depois, no mundo espiritual acontece, não adianta, porque tudo acontece no mundo espiritual, nós não sabemos, meus irmãos, o dia nem a hora que Jesus vai voltar, né, meus irmãos. E nessa época, meus irmãos, eu não usava esse tipo de roupa mais, que eu me converti, né, meus irmãos, a Cristo, e eu tive mudança de vida, porque a palavra do Senhor diz, né, que já morreste para o velho homem, ressuscitaste em Cristo Jesus, nova criatura é, né, meus irmãos. Então, depois que eu me batizei, né, nova criatura eu me tornei. Então, meus irmãos, eu via isso e o Senhor me dizia que estava me mostrando para o despertamento das pessoas, né, meus irmãos, que estavam nessa situação, das mulheres, né, meus irmãos, abre aspas, né? Então, aí, meus irmãos, continuando aqui, aí eu procurava no meu guarda-roupa, onde havia um vestido grande, decente, né, meus irmãos, comprido, mas havia um grande alvoroço ao meu redor e eu não conseguia
vestir aquela roupa. Eu achava, mas eu não conseguia vestir aquela roupa, né, meus irmãos? Então, né, meus irmãos? Aí, meus irmãos, eu me despertei, né, meus irmãos? E eu deixei aqui a referência, né, dessa revelação dos irmãos. Em Mateus 25, à meia-noite ouviu um clamor e anunciou a chegada do noivo. E também Mateus 22:14. Um dos convidados aparece no banquete sem a roupa apropriada para o casamento. A roupa apropriada, né, meus irmãos, é a santificação do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Amém? Que eu sei, eu sou pecadora, falha, eu não vou falar aqui que eu sou santa, né, meus irmãos, que santo é o Senhor, né, meus irmãos. Mas eu peço a Deus todo instante para me dar, meus irmãos, discernimento daquilo que é de Deus e aquilo que não é. E para me dar sabedoria para me invertir no meu falar, no meu andar, no meu comportar, né, meus irmãos. Que eu não quero, meus irmãos, perder o arrebatamento por causa de coisas simples, né, meus irmãos? Amém? Fique com essa palavra, meus irmãos. Tenha temor e tremor da palavra de Deus, porque ela é fiel, justa e verdadeira. Porque a palavra do Senhor diz: passará os céus e a terra, mas não passará a palavra do Senhor. Jamais passará. Se o Senhor diz para a mulher vestir com ordem e decência, então, meus irmãos, nós devemos obedecer à palavra do Senhor, porque o salário do pecado é a morte, a desobediência, né, meus irmãos? Tem um preço a pagar, né, meus irmãos? Então, né, meus irmãos, não vamos desobedecer ao Senhor. Se você tem temor da palavra do Senhor, continua da forma que você está. Você não precisa agradar o ser humano, agrada a Deus. Não preocupa em agradar o homem da terra, a mulher da terra. Agrade Jesus no seu modo de vestir, de falar, de andar, de se comportar em todo o tempo. Nós somos falhos, pecadores. A palavra do Senhor diz que nós pecamos até no nosso sentar, né, meus irmãos? Nós devemos pedir perdão, arrepender dos nossos pecados, não pecar mais, né, meus irmãos? Assim como o Senhor diz para aquela mulher, né, meus irmãos? Vai, não peques mais, né, meus irmãos? Porque o Senhor não rejeita um coração aquebrantado, né, meus irmãos? Arrependido, né, meus irmãos? Porque o Senhor tem prazer naquilo que se arrepende. Porque a palavra do Senhor diz: aquele que se arrepende alcança misericórdia. Aquele que confessa e se arrepende alcança misericórdia. O Senhor tem misericórdia de nós, meus irmãos, e dá a nós uma segunda chance para nós consertar, né, meus irmãos? Mas enquanto há tempo, né, meus irmãos, há esperança, né? Enquanto há vida, há esperança. Não desperdice o tempo que você tem, né? Se você tem algo que você sente não é do Senhor, que não é da vontade do Senhor, largue esse pecado, largue. Não vale a pena perder a salvação por pouca coisa, né, meus irmãos? Vamos lutar pela nossa salvação, né? Eu tenho que lutar, você tem que lutar, todos nós devemos lutar, agarrar com o Senhor, né, meus irmãos, para nós não ficar para trás naquele grande dia, né? O Senhor vai arrebatar o teu povo, né? Meus irmãos? Eu tenho grande temor e tremor, meus irmãos, de ficar para trás, porque eu sei que não vai ser fácil, né, meus irmãos? Então, meus irmãos, eu agradeço a oportunidade aqui, meus irmãos, de estar contando esse testemunho em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe você que ouviu esse vídeo. Deixe seu like e compartilhe para que a palavra do Senhor venha chegar a mais pessoas, para que esse despertamento venha chegar a mais pessoas. Amém?